Fala, Marisa, professora, eu quero te ouvir também, porque são tantas camadas dentro desse escândalo do Banco Master, mas o que nesse momento a senhora acha que é o que a gente deveria mais estar focado, né? A opinião pública, a doutora Carolina falou sobre essa tentativa de já implementar ali no inconsciente coletivo, né? Uma narrativa. O que a senhora acredita que nesse momento é o mais importante a gente não perder o foco? Difícil. São várias camadas e todas elas são polêmicas e importantes, né? O problema só desse escândalo, como ele é um escândalo no setor financeiro, ele tem grandes proporções. A gente está falando aí de uma cifra em torno de 12 bilhões com B de bola, mas para a opinião pública, para o povão no geral, ele é um esquema mais difícil de compreender do que, por exemplo, o roubo dos aposentados do INSS, que continua a CPI, teremos ainda esse ano desdobramentos. Eu estava olhando algumas notícias aqui envolvendo o filho do Lula, mas o escândalo do INSS, roubaram dinheiro dos aposentados. Qualquer pessoa entende isso, né? Até porque esse é um escândalo que afetou o Brasil inteiro. Quem não foi roubado conhece alguém que foi ou tem alguém na família que foi. Já o escândalo do Banco Master, ele não tem, é mais difícil de explicar para as pessoas o que acontece. Mas, além da fraude, que a gente tem essa cifra bilionária, agora surgem outros escândalos aí, como, por exemplo, essa entrada do TCU através de um ministro, que é filho de um senador, ele é o filho do senador Messias de Jesus, que está tentando reverter essa liquidação. Tem um contrato multimilionário com a esposa do Alexandre de Moraes, e agora essa última bomba que estourou com relação aos influencers. E é aí que eu faço a ligação da opinião pública com esse escândalo. As pessoas envolvidas sabem o quanto é importante a opinião pública. Às vezes o pessoal menospreza um pouco, porque o povão saber, não tem problema nenhum, porque o povo não manda nada. Não é bem assim, principalmente em ano eleitoral. Então, essa suposta contratação, vou colocar nesses termos para a revista Exato não ter nenhum problema jurídico, mas essa suposta contratação, ou pelo menos esse aliciamento de influenciadores, levanta uma série de outras questões. Primeiro, porque a gente teve aí a notícia de 2 influenciadores, o Rony Gabriel e a Julie Milk, que não aceitaram. Eles não aceitaram fazer parte. E o Rony, depois de ter divulgado esse escândalo, ele está sujeito a pagar uma multa de R$800 mil, porque ele teve que fazer um contrato de confidencialidade para ter acesso, né? Eles entraram, falaram, a gente tem... a gente está trabalhando num gerenciamento de crise, precisamos de alguns influenciadores, mas para saber os detalhes tem que assinar o contrato de confidencialidade. Ele assinou e agora ele acaba divulgando inclusive esse contrato, então ele está sujeito a um processo. E pelo que eu andei apurando, porque eu acabei de postar um vídeo sobre isso no meu canal aqui do YouTube, pelo que eu andei apurando, esses influenciadores, eles teriam que comentar a matéria de um portal de notícias. E aí levanta-se o questionamento também de, será que essa matéria do portal que era para ser comentada, ela foi feita de forma espontânea, ou será que também houve algum tipo de aliciamento, algum tipo de proposta? Pelo menos eu acho que na dúvida com relação a isso a gente pode ficar, uma vez que houve o aliciamento dos influenciadores para que comentassem especificamente essa matéria. E aí a gente tem um outro problema, porque o Daniel Vorcaro esteve na cadeia e foi solto. E daí a doutora Fabiana pode dizer melhor, não é a doutora Fabiana, desculpa, eu tô confundindo com a Fabio Barroso, a doutora Carolina. A doutora pode explicar melhor, porque isso... Eu, como leiga, acredito que pode entrar na categoria, inclusive, de atrapalhar as investigações, né? Porque uma vez que eles estão ali contratando pessoas na internet para acusar o Banco Central de estar se precipitando na liquidação do Banco Master, obviamente que isso atrapalha nas investigações, porque gera um burburinho, gera um ruído. Então, talvez isso até pudesse ser motivo de colocar o Daniel Vorcaro de volta na cadeia. Acho que não vai acontecer, tá, pessoal? Até porque o interesse aí é que, como tem muita gente poderosa envolvida, o que a gente sabe é que a esposa do Alexandre de Moraes tem um contrato, ou tinha, com o Banco Master.
o Alexandre de Moraes tinha contato e teve conversas ali com o Galípolo, e o ministro Dias Toffoli viajou para o jogo de futebol com um representante do Banco Master e o advogado. Então, imagina, se nós temos aí ministros, esposa de ministros, quantos políticos e pessoas poderosas em Brasília nós não devemos ter? E se vem ainda com essa notícia de que há fotos e vídeos comprometedores, né, de moças, digamos assim, meio festivas e sem roupa, e não sei se só moças ou moços ou até menores de idade, a gente pode especular, porque nesses escândalos desse tipo acontecem coisas assim, lamentavelmente. Então, se tem esse nível de comprometimento, certamente tem um sistema de blindagem em volta do Vorcaro, porque nesse tipo de relação não são relações de amizade. Ali nós não estamos falando de amigos, estamos falando de comparsas. E quando um comparsa vê que vai se dar mal, geralmente eles entregam os outros, Berenice. É verdade. Bom, queria então um complemento aqui com a doutora Carolina em relação a essa questão levantada pela professora Paula Marisa, em relação a uma possível, melhor dizendo, interferência nas investigações, caso esses influencers tenham sido mesmo ali contratados para fazer essa campanha de marketing. Sim, isso está bastante claro, né? Mas a questão é que ele está ao lado dos interesses da alta cúpula hoje, né? O Vorcaro estava dentro de um jatinho indo embora e mesmo assim ele disse que não estava em fuga e não foi preso por isso, né? Foi preso e depois foi solto. Então, assim, hoje o que a gente tem visto é uma parcialidade muito grande e escancarada. Algo que eu costumo dizer que eles perderam completamente a vergonha e perderam completamente o respeito pela coisa pública, né? Quando a gente traz e faz esse paralelo ao Jair Messias Bolsonaro, que hoje está preso, inclusive padecendo por uma situação de saúde, ele estava dentro de casa com a tornozeleira eletrônica, teve um surto, mexeu na tornozeleira, ele mesmo chamou a polícia para trocar e ele foi preso por risco de fuga. E o outro estava dentro de um jatinho indo embora e para eles não é risco de fuga. Então, assim, qualquer coisa que alguém que não seja do grupinho, da panelinha, faça, isso vira motivo suficiente para mandar prender, como o LinkedIn aí do Felipe Martins e etc. Mas como é o Vorcaro, então tudo passa despercebido, Berê.